A paz e a graça de Cristo Jesus. Você já leu a Bíblia Sagrada? Você entendeu? É uma pergunta que devemos nos fazer, se de fato estamos entendendo o que lemos. A Bíblia é usada por pessoas em todo o mundo como uma ferramenta de inspiração. Ela nos orienta e suas mensagens ela traz consolo e esperança. É um dos livros mais profundamente influentes já escrito, uma verdadeira coletânea sagrada. A Bíblia ela abrange uma variedade de gêneros literários, incluindo poesias, histórias e muitos dos recursos retóricos que seus autores usaram para escrever os textos sagrados. Não é somente um livro comum, é um livro inspirado por Deus. Os textos bíblicos são amparados pela inerrância bíblica, ou seja, não há erros na Bíblia Sagrada. Quero lhe motivar para você sentar com sua família e estudar as Escrituras. Como você provavelmente já sabe, a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores durante um período de 1600 anos. A tábua de argilas, peles de animais, papiros e até cerâmicas foram usadas como material para os livros. O Antigo Testamento consiste com 39 livros e foi compilado por volta do ano 400 a.C. A maioria dos livros estão escritos em hebraico, exceto algumas passagens, e essas, Jeremias e Daniel, que estão em aramaico. Todos os dias, a palavra de Deus ela nos convida constantemente para remarmos no sentido contrário do sistema do mundo. Nesse canal de evangelismo, hoje eu venho sempre compartilhando as boas novas. Devemos ser imitadores de Jesus e não imitadores do mundo. Devemos ser transformados pela palavra de Deus para ajudar pessoas a ter uma visão bíblica para que ela vá ser transformada no decorrer das suas vidas em Cristo Jesus. Deixa eu lhe falar aqui nesse canal de um grande pastor e evangelista, George Mueller. Pastor evangelista e missionário inglês George Mueller leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo 50 vezes de joelho. Uma certa vez, em uma entrevista, um repórter lhe perguntou o que mais ele gostaria de fazer antes de morrer. E ele respondeu: gostaria de ler mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda da excelência de Deus. Então a história mostra que Mueller fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10 mil crianças órfãs. A história conta que um dia Mueller estava orando e a rainha da Inglaterra ela foi à sua casa. Ele então disse que não poderia atendê-la, pois estava falando com os reis dos reis. Mueller foi um grande evangelista e tinha um caderno onde anotava mais de 50 mil orações respondidas. O que isso nos ensina é quando vivemos a dependência de Deus, Ele mesmo cria circunstâncias ao nosso favor que irão nos favorecer para a expansão do reino. O eterno Deus, Ele introduziu o meio de salvação dos homens mediante Jesus Cristo. O texto de Jeremias 29:13, assim está escrito: vocês vão me procurar e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Em meus aos desafios e perplexidades, irmão, da vida, muitos buscam um guia, uma bússola que o oriente na direção correta. Para nós cristãos, essa direção é encontrada na vontade de Deus, na palavra de Deus. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, suas palavras vão mudar a sua vida. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repressão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e preparado para toda a boa obra.
Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Você poderia me perguntar: por que é importante estudar a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é uma leitura obrigatória, veja, nas escolas dos Estados Unidos, desde o século XVIII. Para algumas pessoas, porém, estudar a Bíblia parece um verdadeiro sacrifício. Entendemos que a Escritura não é um livro comum. Especialistas acreditam que este livro ele tem o poder de mudar ideias, ensinar princípios de vidas e enriquecer o conhecimento dos seus leitores. Estudar a Bíblia é sempre muito importante. Ela vai revelar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A Escritura ela vai nos ajudar no processo de tomada de decisões, mas também para podermos entender como viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Jesus respondeu uma pergunta aos seus ouvintes. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas 11, 28. Portanto, sem estudar os ensinamentos de Deus, não conseguiremos manter firmes no dia da tribulação. Assim está escrito em Efésios 6, 17: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fica aqui essa reflexão, que você possa entender por que é importante estudar as Escrituras. Pois as Escrituras não é um livro comum, é o livro de Deus. É um livro acerca de Deus e sua relação com a humanidade. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e sensibilize o seu coração. Eu desejo a paz e a graça de Cristo. Fique aqui a reflexão. Estude as Escrituras. Leia as Escrituras com sua família.